Glória a Deus. Pastor citou aqui uma ministração. Pode se assentar, fica à vontade. O pastor citou aqui uma ministração. A gente tem sido ministrado pelo... É um nome complicado de um missionário, chama Reinhard. E ele tem ministrado isso sobre a gente, sobre o Brasil. Os crentes pecam mais enquanto oram do que qualquer em outra ocasião. Sabia disso? Talvez aqui, se a gente fizer uma sondagem, você não vai para o boteco, não vai para a balada, você não traz sua esposa, seu marido, mas talvez temos pecado enquanto oramos. Romanos capítulo 14, verso 23, se eu não estou enganado, me falhando a memória aqui, está lá escrito por que você peca enquanto você ora. Tudo que se faz sem fé é pecado. Então, se você tem orado não crendo, pecou. Se você orou para essas pessoas não crendo que Jesus está curando elas agora, pecou. Começa a pedir perdão ao Senhor agora, para que você entre na palavra sem acusação. Estou brincando. Amém? Então nós cremos que o Senhor tem poder para curar, que essas pessoas testemunhem depois. Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 8. Desculpa, gente, Romanos capítulo 8, depois eu vou ler Gênesis. Feliz de rever amigos, de estar em família, de estar entre irmãos. E você que se por acaso nos visita hoje, eu não recebi nenhum papelzinho, nome, nada aqui, mas se você nos visita, fica à vontade, você é bem-vindo. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviou seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, porque não vivemos para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os seus atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui, eu não sei na sua Bíblia, mas na minha tem um subtítulo que é a glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados,
pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, recebemos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aqui na minha Bíblia agora vem um subtítulo que é Mais que Vencedores. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Fecha seus olhos, peça para que o próprio Pai fale com você essa noite. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso. Estamos aqui juntos, estamos, Senhor, unidos contigo e entre nós. Pai, eu te peço para que nessa hora não haja resistência alguma à tua palavra, mas que haja, Senhor, destruição pelo teu poder de fortalezas, de sofismas, de filosofias, Pai. Eu oro para que nessa hora a tua graça nos invada com tamanha bondade, e que o teu Espírito e a tua palavra, como uma espada afiada, capaz de discernir juntas e medulas, alma e espírito, que nessa hora o Senhor nos sonde, nos alinhe, nos examine, e que a tua paz seja como um juiz confirmando tudo que o Senhor está fazendo e falando e escrevendo sobre nós mesmos, como em Salmo 119, como o Senhor tem falado sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você está aí? Amém. O título dessa mensagem é Independência ou Morte. Diga, independência ou morte. Agora você disse como você, agora diga como Dom Pedro, como aqueles homens lá no passado: independência ou morte? Foi Dom Pedro que falou? Foi Cabral? Colombo, não foi? Só para ver se você está bem aí, vai. Quem entrar no Google agora vai para o inferno. Aleluia. Aleluia. Você está feliz? Feliz. Depois de ler um capítulo desse da palavra de Deus, não tem como não estar satisfeito. Mas Pai, tem mais para nós hoje. Tem mais, amém.
em Gênesis capítulo 2, ali você anota e lê na sua casa. É uma passagem tão importante. Gênesis capítulo 2 está falando da criação do homem, dizendo como nós fomos criados, como Adão foi criado, o primeiro homem, e Deus pega barro, pega o pó da terra, forma o homem com suas próprias mãos, cria o corpo do homem do barro, sopra do seu espírito, ruar, sopra ruar, vento na palavra de Deus, é isso, o espírito sopra sobre o homem e ele passa a ser alma vivente. Corpo, espírito, depois alma. Por isso que o cristianismo, guarda isso, o cristianismo é uma vida no espírito, o cristianismo não é uma vida na alma. Alma é sentimento, é emoção, é desejo. Na tua alma estão os teus projetos, as tuas prioridades, na tua alma estão as tuas emoções, na tua alma estão aí os teus pensamentos, fala disso. Mas o cristianismo é uma vida no espírito, com E maiúsculo, não é uma vida na alma. Portanto, o Senhor, o Evangelho não veio para melhorar a tua vida, o Evangelho veio para te dar uma nova vida. O Evangelho não é remendo, o Evangelho é renovo. O Senhor não vai fazer remendo na tua vida, o Senhor não faz remendo com ninguém. Muitos vêm a Cristo dizendo: Pai, dá uma melhoradinha na minha vida financeira, e o Pai não tem compromisso com vida financeira de ninguém. Pai, dá uma melhoradinha na minha vida sentimental, porque o meu casamento está em ruínas, eu estou abalado. O Pai não tem compromisso com os teus sentimentos exatamente, mas Ele se deu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, para te dar como Deus, vida abundante, amém? Então o Senhor quer te dar vida no espírito, não mais na carne, não mais no barro. No barro o Senhor coloca tesouro, fala comigo, tesouro. Coríntios vai dizer isso, Ezequiel, lá capítulo 37 já havia uma profecia: e colocarei neles o meu espírito, diz o Senhor. E quando a gente vai para Atos, ali no dia de Pentecostes, vai dizer que todos foram cheios do Espírito. Cristianismo é uma vida no Espírito, cristianismo não é uma vida na alma. O Senhor não vai vir abençoar os teus planos, os teus projetos, as tuas prioridades, mas o cristianismo é a abolição de tudo isso, é a desconstrução de tudo isso, para o nascer de uma vida nova. Quantos desejam uma vida nova no Senhor? Eu vou mudar a pergunta: quantos têm experimentado uma vida nova no Senhor? É isso que o Senhor tem para você. A religião, a religiosidade vai te encorajar a continuar tentando fazer o que é impossível, que é melhorar a tua carne, melhorar o teu natural. Quando eu falo de carne, eu não estou falando só de pecado, de coisa mal, de coisa ruim. Eu estou falando da tua natureza. Como eu tenho dito, se fosse difícil só, Jesus tinha vindo como um coach, dado treinamento. Por ser impossível, Ele morreu na cruz do Calvário. É impossível você vencer sozinho. É impossível você vencer na tua força de vontade. É impossível você vencer na tua mente. É impossível. Enquanto eu dou mais um gole de água, dá uma cotovelada na pessoa do teu lado, fala para ela: meu, é impossível você vencer. Fala para ela. Obrigado. Corpo é morte, barro quebra, barro é frágil. Mas em Coríntios 3, 2 Coríntios capítulo 3, anota ali na sua casa também, ele vai dizer que ele escolheu, Deus decidiu fazer desse jeito, colocar o tesouro eterno dele dentro de vasos de barro. Quando você olhar para a tua vida e ver barro, ver fragilidade, limitação, tá tudo certo, é isso mesmo. Mas dentro do barro, o tesouro é celestial e eterno, e é dele. É dele. É dele. Então, o primeiro convite que eu te faço essa noite: chuta a tua religião escada abaixo. Larga tuas listas de afazeres. E o convite
é estar com Cristo, é estar aos pés de Jesus, estar aos pés de Jesus, amém? Trabalhar é gostoso, mas você não foi chamado para trabalhar. Jesus não morreu na cruz para levantar trabalhadores, Jesus morreu na cruz para levantar uma família, para levantar filhos. Você não é o que você faz. Quantas ministrações a gente vai precisar voltar, né? Mas a gente volta, não tem problema. Você não é o que você faz. O Senhor me deu um propósito, o Senhor me deu um chamado, o Senhor me deu algo para fazer de tão importante. Eu toco, canto, eu cuido das crianças, eu faço isso, eu faço aquilo, e sem perceber nós vamos trocando, e a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento está nos momentos em que fazemos coisas espirituais, e esse é o princípio do fim. Esse é o princípio do fim. Esse é o princípio do fim, porque sem perceber nós vamos criando independência, nós vamos aprendendo como é que faz, nós vamos aprendendo como é que as coisas caminham. Mas o chamado é para uma vida no Espírito, e não uma vida na alma, na sua mente, no seu entendimento, naquilo que você é bom de fazer. É uma vida no Espírito. Amém, queridos? Nós temos falado tanto tempo, nós não temos preocupação nenhuma na quantidade de pessoas, mas na qualidade de pessoas. Então, nós estamos preocupados, nem um pouco preocupados em quantidades de cultos, mas em qualidade de cultos, em quantidade de oração, mas em qualidade de oração, em quantidade de vir à igreja, mas em qualidade. Amém? Amém? Vocês estão aí? Amém? Toda vez que nos deparamos com a mensagem de Deus, ela vai abrir para nós uma bifurcação, e você vai precisar responder a mensagem de Jesus. Não vai dar, gente. Ou eu prego ou não a prega. Ainda bem que eu tenho liberdade com você, hein, meu? Graças a Deus. Esse menino. Obrigado, Léo. Toda vez que você ouvir a mensagem de Jesus, você vai responder a ela. Nós sempre respondemos a mensagem de Jesus. Sempre, sempre. Toda vez que você ouvir a mensagem de Jesus, que alguém abrir a Bíblia para você, explanar a mensagem para você, ou que você mesmo abrir a Bíblia e ler a passagem, ler o texto, vai abrir um caminho para você. 2 caminhos, uma bifurcação. Você sempre tomará uma decisão, sempre. Mas e se eu não quiser? Você vai tomar uma decisão, e sempre será sim ou não, sempre será o caminho do sim ou o caminho do não. Ouvirá a mensagem de Jesus e falará sim, vou responder a mensagem, ou falará não, não responderei a mensagem. Jesus anunciou para todos que ouviam, e todos responderam. Houve quem disse sim à mensagem, houve quem disse não à mensagem. Essa mensagem é muito dura. Lembra da passagem do comer a carne e beber o sangue? Essa mensagem é muito dura, vamos embora. Houve quem disse não, e foi a maioria, mas houve quem disse sim. E vocês não querem ir embora também? Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Houve 12, houve poucos que disseram sim à mensagem. Houve quem disse sim, independência, eu tenho a minha vida, e quando der ruim eu volto para Jesus e peço para Ele uma bênção. Decido por viver a minha vida independente, solto. Eu tenho os meus achismos da palavra de Deus, eu tenho as minhas religiosidades. A preocupação é, sexo antes do casamento é pecado, pastor? A preocupação é, eu tenho que vir todo domingo na igreja, pastor, para ir para o céu? A preocupação é, eu tenho que fazer, eu não tenho. Qual que é? A questão é religiosa, a preocupação é religiosa. E o que é religiosidade? Justificação por atos. Sempre que você se pegar se justificando pelos atos, religiosidade está em você operando.
Aí nessa hora você lembra da cruz, faz uma oração de confissão e pede para Jesus entrar na tua vida e escrever teu nome no livro da vida. Quando a gente diz aceita Jesus, né? Ou se deixe ser aceito, eu mais gosto dessa. Quando você se pegar dizendo assim, cara, eu estou indo bem. Eu estou indo bem porque eu estou fazendo isso, fazendo aquilo outro. Os teus atos estão te justificando a ser abençoado e a ir para o céu e a ter uma vida abençoada e ser um cristão, um crente, que nome você quiser dar. Eu me enquadro porque eu estou fazendo XX. Eu não estou fazendo, por isso vou para o inferno, por isso não sou abençoado, por isso não mereço, porque não estou fazendo. As tuas obras estão justificando você não ser, ir para o inferno, não ser abençoado. Religiosidade. Sendo que a porta que Cristo abriu é a porta chamada graça. De graça, Ele fez tudo em todos, por nós. Há quem diga amém nessa hora. Geralmente quando eu prego nas igrejas evangélicas dizem glória a Deus e aleluia e amém. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com essa mensagem? Corpo é morte, barro é falho, é morte. Mas o tesouro é que veio habitar dentro de nós, que é o eterno. Aqui é que entra o X da questão. O cristianismo, a gente vai construir aqui um raciocínio, se esforça, vai lá. O cristianismo se trata de uma vida no Espírito, ou pelo Espírito. Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em... E a questão é que não dá para viver os dois, um vai ter que morrer. Um precisa desaparecer para que o outro viva. O Senhor não divide sua glória com nada e com ninguém, Ele não dividirá com você. Vai ser necessário desaparecer, vai necessário morrer. E é nessa hora em que Jesus faz a pergunta, quem quer morrer? Quem quer morrer comigo? E aí todos vão responder, sim, nós morreremos com o Senhor. Não, nós não morreremos porque eu tenho a minha vida é preciosa. Eu não estou pronto para morrer. Eu não estou preparado para morrer. Quando a morte do meu eu, a vida de Deus passa a habitar dentro de mim. E todo o relacionamento de Jesus sempre foi com os mortos, para que o poder da vida se manifestasse. Há quem diga independência, tenho a minha vida. Há quem diga, vou morrer. Há quem diga. Quantos estão mortos aqui? Não tem problema, que até o final dessa mensagem você esteja preparado para responder. Hein? Eu sei que é pegadinha de pregador, eu confesso. Eu resisti, foi mal. Jesus está em Betânia, porque Lázaro morreu. Os discípulos falam, mestre, o que a gente vai fazer lá? Já morreu. O que a gente está indo fazer lá? E Jesus fala, caramba, meu, esses caras não me entendem, eu já disse que Lázaro está dormindo. Eles não me ouvem. Jesus chega na cena, Maria vem correndo, se joga diante de Jesus. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas Maria, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa Maria doida, não me ouve. Marta, vem Marta, mestre, se o Senhor estivesse aqui. Mas mulher, eu já não te falei que crê em mim verá a glória de Deus? Essa mulher não me ouve. Jesus fala, vamos tirar a pedra, vamos lá tirar a pedra.
porque preciso ver Lázaro. Os caras falam, já está enterrado 4 dias, está fedendo defunto. Jesus fala, essas pessoas não me ouvem. Qual é a única pessoa na cena que ouve Jesus e responde? Lázaro, o morto. Lázaro sai para fora, o morto ouve, obedece, entende a voz, corresponde à voz e sai. Pastor, eu tenho ido à igreja, mas Jesus não tem falado comigo, o Espírito não tem falado comigo. Morra! Morre! Morre! Porque você está muito vivo. Morra! Você tem pedido por mais vida, mais dinheiro, mais trabalho, mais casamento, mais beijo, mais carinho, mais relacionamento, mais tudo, mais homem, mais mulher. Você tem pedido por vida e vida daqui. Mas aqueles que morreram para aqui acessam a vida de lá. Só acessa a vida de lá quem já morreu na vida aqui. Quem aqui já foi para o céu? Ninguém. Quem aqui já foi no inferno? Ninguém. É necessário morrer. Morra. Para os mortos, o ministério de Cristo vem para os mortos, para que o ministério da vida se manifeste. Pai, por que o Senhor não está me respondendo? Porque você está muito vivo. Então a inspiração e a minha oração essa noite para nós é: Pai, nos abata, que o Senhor nos diminua, que o Senhor nos enfraqueça, para que o Teu poder se aperfeiçoe, para que o Teu Espírito sobressaia, para que o Senhor viva em mim. Porque, Pai, eu tentei durante muito tempo, muitos anos eu tentei ler a Bíblia, tentei ser mais disciplinado nas orações e na busca, tentei fluir nos dons, tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, mas não está dando certo. A mensagem para você hoje é: morra, desiste. Não é só difícil, não. Puta, mas é difícil esse negócio de crente, esse negócio de ser cristão é difícil demais, cara. Porque um dia você vai bem, 2 dias você vai bem, no 3º você ora bastante, mas no 4º você já está sem vontade. No 5º, a mulher ficou doida da cabeça, porque chegou o ciclo dela, e ela está maluca subindo pela cortina. E você está com uma varinha de pescar com chocolate na ponta, falando, calma, tentando amansar a fera e tal. Ou o contrário, o marido parece que desparafusou, ele voltou a ser adolescente. E fala, eu não sou tua mãe, mulher, fiote de cruz credo. Você já perdeu a estribeira, é isso que eu quero dizer. Lá pro 4º, 5º dia, você perdeu a estribeira. Aí você fala, nossa, é difícil esse negócio de crente. Esse negócio de estar bem, esse negócio de orar. Já estou de pá virado, eu não vou orar mais nada não. Querido, se fosse difícil, estava certo. Estava fácil, quer dizer. É impossível. É impossível. É impossível. O Léo que estava aqui, a gente se conhece desde quando ele é pivete, né? Não vou falar de você. Sério. Né? Trocamos as fraldas dessas crianças. Se ele tivesse aqui, ele mesmo testemunhava, eu passava o microfone para ele, depois eu chamo ele. Problema com maconha, quantas vezes? Ora por mim, não aguento mais, quero parar com isso daí. Tá bom, o que você quer que eu oro? Expulsa os demônios da maconha. Mas era de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, aí desaparecia da igreja, voltava no outro domingo, aquela cara de cachorro arrependido, né? Tal. Conselho, conversa, abraço, oração, Bíblia, versículo. Tem um versículo aqui falando: ai daquele que colocar na sua boca cannabis, vai para o inferno, né? Não adiantou, não adiantou.
Só no dia que ele morreu e Cristo veio habitar, nesse dia ele passou a ter nojo da maconha. Eu queria ser alguém melhor, eu queria ser alguém mais amoroso, eu queria liberar perdão para aquele filhote de desgraça que eu conheci na minha vida lá atrás. E você ouve a mensagem, e a mensagem diz assim: como Cristo te perdoou, perdoe também vós. Mas Cristo, uma vez por dia? Não, 70 vezes 7 ao dia, é mais. Os fariseus disseram que era para perdoar, examinadores da palavra de Deus, ferrenhos, disciplinadíssimos, afiadíssimos. Os fariseus, o nível dos fariseus de justiça era tanto, que a lei do judeu vai dizer que não se pode trabalhar aos sábados, e eles eram tão afiados, tão preocupados com isso, que eles tinham rodas e assembleias de reunião para discutir o que é trabalho. Se eu tenho uma horta, um pé de laranja, e nasceu laranja no meu pé de laranja, e num sábado eu for lá e colher uma laranja para comer, isso é trabalho? Queridos, tanto é que o judeu tinha a Torá e o Talmud, é um outro livro que o judeu tem, tão importante e relevante quanto a Torá, que é exatamente essas discussões para explicar o que é trabalho, por exemplo, tão afiados e preocupados com a justiça da lei. Ninguém ganhava dos fariseus, e Jesus aparece e diz assim: mestre, nós temos que perdoar como a lei diz, todo dia. Jesus fala: não, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, não entrarão no reino. 70 vezes 7 ao dia. E aí a pessoa vem para a igreja, vem para cá, para essa comunidade, e ouve essa mensagem, por exemplo, e ela olha para o algoz dela, para o abusador dela do passado, e a mensagem dizendo: perdoe, mas ela não consegue, porque a dor está cravada, o trauma está feito. Sabe o que a mensagem se torna para essa pessoa? Um peso, um sofrimento, porque além daquilo que ela já tinha, agora ela começa a se martirizar, porque ela não consegue obedecer à lei de Deus, porque é muito difícil. Eu não consigo, pastor. Eu tento, eu juro que eu tento. Eu juro que eu tento. Tem meses assim, tem tempos que eu esqueço, falo: não, tá tudo bem, já esqueci, tá tudo certo, ficou no passado, ficou para trás. Mas de tempos em tempos aquilo volta, me machuca, me incomoda. Só de ver, lembrar, uma foto é um gatilho para disparar tudo de novo. Jesus não tem para você uma masmorra, é um pasto verdejante, de água tranquila, é vida abundante. Por isso que é necessário que morra a sua vida, para que possa ser ressurreto com Ele. Se você tem vivido demais, morra. A mensagem hoje é: morra. Ou você terá independência e viverá independente dele. Independente, você tem a sua vida e faz dela o que você quiser. Ou você escolherá morrer para ter a vida dele e deixar que ele viva. Amém? Coríntios, finalzinho do capítulo 2, capítulo 3, o apóstolo vai dizer que nós somos ministros de uma nova aliança, e vai dizer que Moisés subia ao monte e voltava com o rosto brilhando, mas ele colocava um véu sobre si, porque aquele brilho ia desvanecendo e ia embora.
vai contar a história desse povo, vai contar a história desse tal Moisés, um senhor de 90 anos que escalava uma montanha, sem rapel, sem corda, do jeito que você conhece hoje, sem aquele pozinho branco, né? Sem nada disso, escalava 1 mês para subir, 1 mês para voltar, para ouvir a voz de Deus, para ouvir um Deus se revelar. E quando estava lá em cima daquela monte, que Deus iria se manifestar e falar com Moisés, havia nuvens densas, nuvens pretas, trovão, raio, relâmpago, fogo. E diz o relato de Hebreus 12, 18, que Moisés tremia as pernas, de medo. E um povo que dizia: Moisés, fale você com Deus, para que não morramos. As pessoas olhavam para a manifestação de Deus e falavam: o quê? Você está louco? Olha isso, olha esse raio, olha essa trovoada, olha essa tempestade, eu vou lá. Moisés, fale você, para que não morramos. Pastor, morre você, para que eu não morra, eu continuo com a minha vida. Pastor, morra você a semana inteira. Pastor, morre você em oração, em jejuns, em disciplina, e volte aqui domingo para me falar o que Deus quer, porque eu não quero morrer. Esse era o padrão da antiga aliança. E lá em Coríntios vai dizer que esse brilho desvanece, vai embora, o véu ainda está posto sobre. Sabe o que Deus quer fazer com você? Sabe o que Ele fez na nova aliança? Ele tirou o véu, e com a face descoberta, Ele rasgou o véu. Ele rasgou o véu, não só para que você entrasse no santíssimo lugar, mas para que Deus saísse do templo pelas ruas. E Jesus começa a curar nas ruas, nos sábados, nos tanques. Jesus começa a curar nas estradas. Jesus começa a curar em qualquer lugar, porque o véu rasgou e Deus saiu do templo. E nós estamos esperando o próximo domingo para vir ao templo, porque o brilho já desvaneceu e eu preciso de uma nova porção de Deus. Essa não é a realidade de Deus. Isso é a religiosidade, a religião. A religião vai dizer: esforce-se para chegar ao céu, suba nessa escada, e quando você estiver lá em cima, ela te derruba. E o tombo é feio. O tombo é feio. Olha como sou religioso, como sou espiritual. Olha a minha exposição, olha os meus dons, olha isso, olha quantas coisas eu estou fazendo com o Senhor, olha quanta coisa. Mas quando há o deslize, ele virá, o tombo é feio, a vergonha é feia. Por isso Cristo, sabendo disso, Ele desceu até o mais profundo do inferno, para voltar com uma chave que abre qualquer porta de masmorra, para que você saia e com Ele possa habitar em lugares altos. Quando vamos para Gênesis e a maldição sobre Satanás, e não sobre o homem, mas sobre Satanás, a partir de agora você rastejará e vai se alimentar do pó. Satanás é que rasteja na terra e se alimenta de pó. Pó é barro, se alimenta de obras da carne do homem. E por isso que o Senhor tão sábio, Efésios 1, te fez assentar em lugares altos. Não mais com Ele, rastejando e alimentando Ele, mas agora habitando em lugares altos, celestiais. Mas para quem esses lugares altos e celestiais? Aqueles que morreram, crucificaram a sua carne com Cristo, morreram. Senhor, Pai, pastor, líder, eu quero viver as coisas de Deus. Morra para você e passe a viver as coisas de Deus.
enquanto você se apegar aos teus sonhos, aos teus problemas, aos teus martírios e às tuas dores e à tua vida, não haverá vida de Deus. Eu sei que talvez você já vem na igreja há muito tempo, mas a mensagem é daquela que você ouviu talvez a primeira vez. Esteja disposto a entregar a sua vida, receba de Cristo. Esses dias eu estava vendo a música que a menina gravou. Como é que chama a menina lá, bonitinha lá, canta bem? Bom Dia e Companhia, PlayStation, Priscila Alcântara, obrigado. Vocês lembraram, tá vendo? Quero voltar no começo de tudo, rever as primeiras obras, uma música antiga que ela regravou, né, esses tempos. Uma das minhas preferidas. Quero voltar lá no começo, Pai, porque já me perdi. Já tem tanta coisa, já virou tanta religiosidade, que eu preciso voltar, eu preciso morrer. Eu digo que a vida cristã é semelhante àquele brinquedo da Playland lá no shopping, que fica saindo os jacarezinhos e fica martelando, né? O velho homem quer ressurgir e nós matamos, e o velho homem quer ressurgir e você mata, e mata de novo ali, e todo dia é luta contra a carne, todo dia será assim. Hoje o culto pode ser maravilhoso para você, Deus te pegar com muito amor, essa é a minha intenção, minha oração, que o Pai te pegue com muito amor essa noite, mas amanhã você vai levantar, e o jacarezinho vai querer colocar a cabecinha para fora, falou, oi, tá aqui, sabe o que você faz? Mata, morre, mas, pastor, e eu? Mas como ficará a minha vida? Como ficará eu? Pedro 5,7, eu anotei alguns versículos. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele cuida de você, e você, Deus cuida de você. Salmo 23,4 é o salmo do bom pastor, Jesus, o pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4,19, ele tem cuidado de vós. Salmo 91, tem N versículos na palavra de Deus que te garante que ele tem cuidado de você. Enquanto você morre, deixa ele viver, ele cuida. Romanos 12,2 vai dizer que à medida que experimentamos transformação, experimentamos e comprovamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade dele é perfeita, é boa, agradável. Fique em paz. Fique em paz. Amém? Vocês estão comigo? Então que ao final do culto você esteja preparado para dizer independência ou morte. Romanos 8 vai nos dizer que a vida é levada no Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. Porque aquilo que a lei não conseguia fazer, enfraquecida pelo pecado, pela carne, Cristo fez de uma vez por todas. Cristo fez de uma vez por todas. A palavra vai dizer que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Obrigado, querido. Diz uma pessoa do seu lado: o fim da lei é Cristo. E Cristo veio dizer que Ele não veio descumprir ou rasgar a lei, mas veio cumpri-la toda. E como que Ele é o fim da lei? Porque não é que Cristo, a lei vai até Cristo e se rasgou e se perdeu, não temos mais a lei de Deus. Ele vai dizer: não escreverei mais em pedras, mas colocarei no vosso coração a minha lei. Cristo é o fim da lei, porque toda a lei aponta para Cristo. Toda a lei termina em Cristo, toda a obediência da lei
acaba em Cristo, termina nele, aponta para ele. Não matarás, eu não mato a outra pessoa, não é porque a lei escrita em pedra me diz, mas é porque a lei escrita no meu coração, através de Cristo, vai dizer: não mate, porque eu vim para dar vida, vida com abundância. Eu vim para amar as pessoas, eu não vim para ferir as pessoas, eu vim para enriquecer as pessoas e não para roubá-las. Eu não adultero com a minha esposa, eu não traio a minha esposa no casamento, não porque a lei escrita em tábuas diz não adulterarás, mas porque Cristo, que escreveu no meu coração, diz que Ele amou a sua igreja. Nós devemos amar a nossa esposa como Ele amou a igreja, para apresentá-la santa, irrepreensível, santificada. Enquanto você é criança, a mãe fala: não coloca o dedo na tomada, e se você tentar, você vai tomar um tapinha na mão. E se você tentar de novo, ela vai puxar sua orelha. E se você tentar de novo, ela vai pegar você pelo colarinho e fazer assim, ó. Tô brincando, faz isso não. Quase, dá vontade, né? Dá aquela vontade, você pensa, coloca de volta no chão, né? Isso. Então, enquanto se é criança, existem as leis, mas depois que você amadurece, enquanto se é criança, você ensina, coloca regras, não bate no amiguinho, divide com o teu amiguinho. Enquanto se é criança, você tem que colocar regras, horário de dormir, horário de escovar dente, horário de comer, você tem que fazer tudo isso. Mas depois que cresce, ninguém mais precisa te falar. Não bate no amiguinho de trabalho. Não é isso? Não bate no teu coleguinha no trânsito. Olha, tem que... é o contrário, né? Agora tem que falar: não come, para de comer. Não é isso? Enquanto os homens estavam obscurecidos, com véu, com os olhos fechados, sem maturidade, era necessário dizer: não faça, não faça, não faz isso, não faz aquilo, faz assim, faz assado. Mas veio Cristo e nos deu da sua vida para viver em nós. Agora aquilo que estava escrito na pedra já está dentro de mim, é intrínseco a mim, porque eu vivo a vida de Cristo. Você está comigo até aqui? Amém? E nos faz ministros de uma nova aliança, então. Nos faz representantes e embaixadores de uma nova aliança. Pastor, vem aqui, ora pelo meu casamento está com problemas. Querido, casamento não tem problemas. Não existe problema de casamento. O que existe são pessoas com problemas, que levam seus problemas para o casamento. São pessoas que ainda vivem, e ainda vivem na natureza do barro, falho, limitado, pobre. O que precisa são duas pessoas que precisam morrer e deixar que Cristo venha viver de forma perfeita, enriquecedora, que traz paz, que traz alegria, que traz bondade, que traz perdão. Olha, vamos fazer um aconselhamento de casal. Olha, você precisa perdoar a tua esposa. E você, esposa, você precisa perdoar teu marido. Agora olha um para o outro e diz. Aí um olha para o outro. Não, pega na mão. Agora fala: eu te perdoo, marido. A ferida é tão grande, querido. Você acha que aconselhamento de casal resolve? Aconselhamento de casal que eu aprendi é: morra. Espírito Santo vem habitar dentro dessa pessoa. Se o Espírito Santo habitar dentro de você, querido, é uma nova vida e um novo casamento. Se o Espírito Santo vier habitar dentro de você, é uma nova vida. E são novos projetos, novos sonhos, novos propósitos para se viver. Faz sentido vir à casa de Deus. Fará sentido quando nós cantarmos aqui: a tempestade é você, o vento, a chuva é você, é tudo você. Tá chuva, tá vento, tá trovoada, e eu corro para lá, porque eu amo essa presença. Ninguém mais vai no meu lugar. Moisés, fica aí, cara, porque agora o véu rasgou, eu posso entrar nessa presença.
eu possa entrar nessa presença. Eu não sei, o Evangelho de Cristo começa se apresentando: arrependam-se, arrependam-se, morram, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Mas em algum momento o Evangelho mudou, a geração, uma fase, uma demanda almática da igreja, uma demanda casca, exterior, exposição. Eu quero ser abençoado, eu quero crescer, eu quero brilhar, eu quero dar o fruto. Jesus está passando por um lugar, ele conta uma história, ele vê uma árvore que não dá fruto, ele fala: vamos arrancá-la. E alguém diz assim: não, deixa aí, eu vou adubar, eu vou cuidar dela. Quem sabe ela volte e dá fruto. E talvez essa mensagem é para você: Deus, eu tenho folhas, eu aparento saúde, eu pareço saudável, mas não tenho dado fruto. E Deus está falando: ok, para essas pessoas existe esperança. Você conhece bem a passagem da videira verdadeira: todo ramo que está em mim e não produz fruto, eu corto. Jogo fora. Mas há também a mensagem de esperança, Jesus contando: há esperança também, porque virá aquele que vai cuidar da raiz, para que volte a dar fruto. Sabe, se você precisa voltar a dar fruto, Deus quer cuidar da sua raiz. Para adubar a raiz, talvez vai ter que tirar a terra, vai ter que expor a raiz. Talvez a máscara vai precisar quebrar, a fantasia vai ter que tirar, e vai deixar a raiz exposta, para ser adubada, para ser cuidada. Mas depois, frutos virão. Quem está comigo diz amém. Se esse é o teu desejo, vai falando com o Senhor: Pai, eu quero dar fruto. O Senhor me chamou para dar fruto. Mas por que eu não tenho dado fruto? O que é que está acontecendo comigo? Aonde foi que me perdi? Aonde foi que as coisas se quebraram? Aonde foi que as coisas começaram a ficar aparentes só? Mas onde foi, Pai? A mensagem, a palavra explica, querido. Você não vai ter o trabalho de ficar esperando uma revelação de um homem, uma mulher de Deus. A mensagem está aqui. Foi pregado domingo passado, a parábola do semeador. Quem é aquele que não dá fruto? É aquele que deixou a sua semente cair no caminho, à beira do caminho. E o inimigo, a ave de rapina, vem e come, leva embora. Eu estou jogando sementes aqui no teu coração. Estou semeando a palavra de Deus. Mas caminho fala de chão pisado, terra pisada, dura. Não penetra a semente. Pessoas duras não deixam que a semente penetre. Há sementes que caem entre pedras, e aí não tem raiz. E aí vem o sol, as intempéries da vida, e seca a palavra de Deus. E o próprio texto explica. São pessoas que não têm raízes em si mesmas. Não edificaram, não cuidaram, não se ocuparam de ter raízes. Elas ouvem, recebem a semente, ouve com alegria, diz sim, sim Deus, vou responder a tua mensagem. Mas por não ter raiz, vem o sol, vem a chuva. Uma pessoa pode pisar e estragar. Qualquer um, é frágil. Querido, o Senhor te chamou para dar fruto, amém? Fruto que alimentam as pessoas. Já viu aquelas amorinhas assim, ó? Jabuticabinha assim. Tomatinho, né? Lá no casarão estava cheio de tomatinho.
tomatinho no chão assim. Olha aí. É gostosinho, né? Mas não mata a fome. E o fruto que nós damos enquanto cristãos é para matar a fome. Amém? Amém. Então são frutos maiores que a palavra está falando. Uma erva daninha, você arranca com a mão. Agora vai lá no Celso Daniel, no parque. Olha aquelas árvores e aquelas raízes. São raízes fortes. Vai dizer também da semente que caiu entre espinhos. Ouve a mensagem, devora a mensagem, ora, começa a brotar e começa a crescer. Mas diz a palavra que não amadurece e não dá fruto, porque os espinhos sufocam. E a própria mensagem explica que o sufocar, os espinhos, são os cuidados dessa vida. O dinheiro, a vaidade, outras prioridades. O filho, a esposa, o casamento, o marido, a casa. Querido, por que você não está... Cara, ontem aqui teve um mover de Deus, por que você não estava? Estava cuidando da minha casa. Querido, o Senhor está movendo aqui, a igreja está se movendo no sobrenatural, onde que você estava? É que não é minha filha, meu filho, minha casa, meu dinheiro, meu casamento, meu carro, meu passeio. Tem outras prioridades na vida. Ouve, se alegra, entende, reflete, mas não dá fruto. Mas a mensagem, eu quero deixar isso no teu coração. Negue-se, morra. Morre. Seja qual tipo de que você for, Deus pode arrancar e fazer outro. Amém? Quantos creem nisso? Deus, melhora a minha vida. Eu tenho duas notícias para você. A primeira é ruim, Deus não vai melhorar a sua vida. Mas eu tenho a boa notícia do Evangelho. Ele vai te dar uma vida nova. Uma vida nova. Em João capítulo 1 vai dizer que todos receberam a Cristo, se tornaram filhos de Deus. E esse filho, a raiz, é um bebê recém-nascido. Bebê recém-nascido nasce sem trauma. Bebê recém-nascido nasce sem machucado. Bebê recém-nascido nasce sem problemas do passado para resolver. É uma vida nova. É um coração novo. É uma mente nova. Amém? Mateus 10, 38, 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23, Lucas 14, 27, Jesus dizendo a exaustão: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esteja pronto para morrer e me siga. Mas deixa eu te dar um fundamento aqui. Negar a si mesmo não é negar coisas para si mesmo. Preciso parar de fumar, que eu tenho que negar a si mesmo, né? Eu preciso parar de fazer aquilo porque negar a si mesmo. Eu preciso... Não é negar coisas para si mesmo. É o morrer, literalmente. E é o nascer do Espírito. Romanos 8 vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que está aqui essa noite, habitando em mim, habitando em você, habitando aqui nesse lugar, querendo fazer coisas incríveis aqui, para todo aquele que responde a mensagem, diz sim à mensagem. Jesus, eu não sei como é que esses paranauê aí, eu não sei esse negócio, eu não consigo pregar, eu não sei nem ler a Bíblia. Romanos 8, 26, 27 vai dizer que nós não sabemos nem como orar. Mas aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo,
O próprio Espírito intercede por esses. O próprio Espírito ora com gemidos até às vezes inexprimíveis, com línguas, com diferenças, mas o próprio Espírito guia essas pessoas. A tua problemática não é essa. A tua problemática é que você está vivendo muito. Morra. Deixa Cristo ressuscitar você. Deixa Cristo ressuscitar. Ele vai falar da glória futura. Estou terminando. Ele vai falar da glória futura. Ele vai dizer que a natureza está aguardando com expectativa a manifestação, a revelação dos filhos, aqueles que receberam uma nova vida, aqueles bebês recém-nascidos, que receberam uma nova vida. Isso é redenção, é voltar para a origem, voltar para o Éden. Isso é redenção, é voltar para o Gênesis, um barro com um espírito dentro dele, tornando alma vivente. Isso é vida, isso é vida. Não é isso que você está vivendo, é vida de Deus com E maiúsculo, Espírito E maiúsculo, vivendo dentro de você. Glória a Deus. Como não surtar com essa palavra? Como não se alegrar com essa palavra, com essa boa notícia? Eu não sei você, mas eu tenho problemas. Eu não sei você, mas tem dia que eu coloco a cabeça no travesseiro à noite e falo: não tá bom, cara, não tá desse jeito. Eu não sei você, mas eu tenho coisas ocultas dentro de mim, que talvez se viessem à tona para você, você ficaria escandalizado comigo. Medos, anseios, que talvez você ficaria chocado, escandalizado. Mas como? Você é pastor, você prega, como é que você ainda tem isso? Porque eu sou barro, eu sou carne, e o meu choro à noite é: Espírito Santo, me dá uma nova vida amanhã. Espírito Santo, me dá da tua porção, sopra vento dentro de mim, porque esse medo sou eu vivendo, mas sabe, em ti não há medo. 1 João 2, todos que estão no amor foram aperfeiçoados no amor, andam como Jesus andou. E no capítulo 4 ele vai dizer que esse amor arranca o medo, é uma nova vida. Eu não sei, por isso que eu tô queimando aqui dentro, porque eu não sei se fala comigo, fala. Comigo é o que me dá esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. O texto diz que aqueles que esperam sem ter visto, esses receberão da parte do Senhor. Houve quem viu Jesus multiplicar pão e peixe, e morreu de fome. Houve quem viu Jesus ressuscitar os mortos, e não quis a vida. Mas felizes são aqueles que não viram e me amam. Se aguardamos o que vemos, se a tua esperança está no patrão que você vê, a tua esperança está no governo que se vê, o Bolsonaro ou qualquer outro, se a tua esperança está no telejornal, se a tua esperança está no que se vê, a nossa esperança é invisível. E essa mensagem é eterna, me dá esperança. A glória futura que vai se manifestar. Deixa eu terminar com essa parte aqui sobre você. Jesus venceu, e venceu em 3 níveis. 3 níveis: Satanás, pecado e morte. Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás, pecado e morte. Ele vence a trindade da maldade. Ele já venceu a trindade da maldade sobre mim, sobre você. Aleluia. Aleluia. A glória futura que se revelará, ainda invisível, mas que já é real, porque Ele já venceu, vai nos levar a dizer mais adiante: sou mais que vencedor, nada pode me separar do amor de Cristo, porque Satanás, o pecado e a morte já foram vencidas.
1 João 3,8 vai dizer que o Filho veio para destruir as obras do diabo. As obras de Satanás já foram vencidas. Já foram vencidas. Satanás foi destruído? Ainda não, mas já foi vencido. Satanás ainda existe, mas sobre nós as suas obras são inoperantes. Volta a página, Romanos capítulo 6, verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O pecado foi aniquilado, o pecado já está destruído. O pecado ainda existe, mas sobre nós é inoperante. O pecado ainda existe, mas sobre nós ele não governa mais, não nos escraviza mais. Aqueles que estão em Cristo, morreram, crucificaram, vivem a vida de Cristo. O pecado não vence, o pecado não resiste a você, o pecado resiste a Cristo que habita em você. Portanto, se você ainda não tem Cristo habitando, o pecado ainda atua e é morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas se Cristo habita em mim, habita em você, querido, quando você levantar de manhã, fala: demônio, pode correr, porque agora eu acordei. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, céu, sol, passarinho maravilhoso. Agora eu vou fazer um café na presença de quem? Na presença de quem? Na presença dos céus, porque todos os demônios já foram vencidos. Você não vai mais fazer café da manhã na presença de demônios. Quando você recebe a Cristo, pela salvação em Cristo, nós somos inseridos no reino dos céus. O reino dos céus é os céus que você tanto espera aí quando você morrer. É isso, o reino dos céus é os céus. E Jesus não disse assim: o reino já está entre vós? Os céus já começou, querido. Os céus já começou. O céu já está aqui. Quando você acordar de manhã, você não vai mais fazer café da manhã, passar manteiga no pão que o diabo amassou. Ai, você vai comer seu café, tomar seu café na presença dos céus. Realidade dos céus sobre mim, sobre você. A palavra de Deus, já ensinei isso, mas falo de novo. A palavra de Deus, quando fala de morte, não fala de aniquilação, destruição da matéria. A palavra morte na Bíblia fala de separação. Todos morreram, por isso estão separados da glória de Deus. Separação. Então, se Cristo veio sobre você através da salvação, que é graça, não obras, mas te inseriu no reino dos céus, porque Ele venceu a morte, então Ele venceu a separação, então nós estamos unidos com Ele agora. Isso é a vida no Espírito, unido com Deus. Querido, se você está recebendo essa mensagem, sendo renovado, seja o que for, que fase você está da vida hoje, mas pega isso de forma prática, comece a analisar você. Nos céus há pecado, nos céus há escravidão do pecado? Não mais. Então, tome posse, comece a viver dessa realidade hoje, agora. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. A pornografia não se vence com jejum e oração exatamente. A pornografia se vence com fé, crendo no Filho de Deus, que venceu a escravidão. Então eu olho para o computador e falo: não sou mais escravo do pecado, eu venci sobre você, porque Ele venceu sobre mim. O
problema do casamento não se vence exatamente com terapia. Pode ajudar, é bom, mas não exatamente com terapia. O problema do casamento se vence quando os céus está presente. Aí tem casamento para nós cristãos, tá? É por isso que o mundo falou: não sou mais cristão, não preciso mais me casar. Mas para nós cristãos, que o casamento é entendível, faz sentido e é profético, só existe mesmo quando há Cristo. Amém? 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 Em 1 Coríntios, capítulo 15, e aí eu encerro. Verso 26 vai dizer: o último inimigo a ser destruído é a morte. E o verso 54: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes em que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, por vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. A morte já foi vencida. A morte foi vencida. A morte ainda existe, mas não atua mais em nós. Por isso Cristo saiu do túmulo. Volte lá ao túmulo vazio de Cristo. Eu acredito que quando a morte chegou lá e falou: cadê ele? Acho que alguém gritou lá do alto: ele não se sujeita a você, ele não te obedece. Querido, um dia talvez você vai adoecer, pegar câncer, e Jesus não vai te curar, talvez. E talvez a morte desse corpo vai te vencer. E talvez o seu túmulo seja um Taj Mahal. O seu túmulo seja uma pirâmide que dá para ver do espaço de tão grande que é e bonito. Talvez o túmulo de outro é entre capins e mal dá para se ver a plaquinha do nome da pessoa. Talvez outras pessoas caíram no mar e por lá ficaram, e foram enterradas no fundo do mar. Mas todos têm em comum estar sujeito à morte. O nosso Cristo não se sujeita à morte. O túmulo está vazio, Ele ressuscitou. Mas mesmo quando a aniquilação alcança essa carne corruptível, o texto está dizendo de 1 Coríntios que quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, quando o que é corruptível, prazo de validade, se revestir de incorruptibilidade, aí estará completa a sentença: onde está a morte? Paulo vai dizer: o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Porque quando isso daqui acaba, aí é que eu me uno com Ele, porque a morte do pecado, a separação não me vence mais, estou unido com eles. E aí a mensagem vai terminar com: mais que vencedores
em Cristo Jesus. Não somos mais que vencedores porque temos todas as coisas que queremos. Somos mais que vencedores porque temos o melhor carro, o melhor emprego, a melhor família. Somos mais que vencedores porque ninguém pode nos separar dessas verdades anunciadas aqui hoje. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que crucificaram a sua carne junto com Ele, mas ressuscitaram com Cristo, não podem mais ser separados dele. O que pode separar? A fome, a nudez, a espada, demônios, anjos? Alguma coisa pode te separar do amor? Nada mais pode te separar do amor de Cristo. Por isso, quando você anda afastado do Senhor, quando você se vê com as suas listas em falta, lembre-se de mim aqui gritando a noite inteira. Se isso acontecer, vai ter valido a pena. Missão cumprida, sabe? Lembre-se da mensagem sendo anunciada: nada pode me separar do amor de Cristo. Nada. Pensa no seu filhinho, você que tem filhinho, filha, lembre-se disso. Quando ele fizer coisas erradas, ele vai precisar passar por um processo de ensino, de educação. Talvez ele vai precisar passar por um castiguinho, talvez ele vai ficar chateado, vai chorar no quarto, você vai dar uma chinelada, alguma coisa talvez vai acontecer, ele vai se sentir mais enfraquecido. Mas quando ele se arrepender e voltar para você, ele não vai precisar pegar fila, ele não vai ter que tirar uma certidão de DNA para provar que é seu filho, ele não vai ter que fazer provas, ele simplesmente acessa teu colo. Fica de pé no teu lugar.